Olá, queridos, olá, queridas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e esta é a primeira aula do EJE, tomo 1, que nós estamos começando nesse momento. Nós vamos ver nesta aula sobre Espiritismo ou Doutrina Espírita, o conceito e objeto e o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas antes eu quero fazer algumas colocações importantes para vocês, meus queridos. Em primeiro lugar, as nossas aulas serão então semanalmente, todas as segundas-feiras às 19 horas. Eu vou deixar para vocês também aí abaixo, na descrição do vídeo, os links para vocês, se desejarem, possam baixar para si, para estudarem, o tomo 1, como também vocês encontrarão nesse link o tomo 2 e o tomo único, ou tomo 3 também chamado, e vou deixar para vocês o link para que vocês possam baixar as obras básicas de Allan Kardec. Queridos, façam isso se vocês não tiverem condições de aquisição, tá bom? Porque a FEB, a Federação Espírita Brasileira, dispõe para leitura ou para baixar para si esse material, mas é para aqueles que precisam, tá bom, gente? Então, se você tem condições, compre os livros para você, compre os tomos, as apostilas do estudo sistematizado da doutrina espírita. Por quê? Porque esse valor, ele auxilia a FEB a manter os trabalhos que são realizados por eles. E são trabalhos maravilhosos, tá, gente? Sempre pensando na divulgação da doutrina e nas obras assistenciais. Então, se você puder, adquira esses materiais, comprando lá no site da FEB. Se você não puder, é claro, aí você pode baixar para si para poder fazer os estudos, tá bom? É bom que vocês tenham a apostila do tomo 1 para que vocês possam acompanhar os estudos que serão feitos aqui. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que o material do tomo 1, como do tomo 2 e do tomo único, são maravilhosos, tá, gente? Então, nós vamos fazer os nossos estudos aqui, que nós estamos começando agora com o tomo 1, sempre baseados no texto da apostila, tá bom? Então, nós vamos ver sempre o texto da apostila. E sobre os textos do tomo 1 da apostila, eu vou ir fazendo breves comentários, porque o material é tão completo que se faz desnecessário grandes comentários, tá? Mas para que a gente possa ir compartilhando, eu vou ir fazendo breves comentários sobre o material proposto, tá bom? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, meus queridos, é tenham paciência consigo mesmo, tenham perseverança. Lembram lá do primeiro material que eu trouxe a exposição para vocês, da introdução dos estudos, onde Allan Kardec diz que uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos impulsiona a coisas grandes e coisas intensas, coisas profundas, ela precisa ser estudada por pessoas que tenham seriedade, que tenham profundidade, que não tenham, na verdade, preguiça, né, gente? Em nossas palavras do dia de hoje, que tenham persistência, que tenham coerência, que tenham dedicação. Então, meus amores, dediquem-se. Esse é um estudo não apenas como teoria para conhecimento geral, mas é um estudo para que a gente possa evoluir como espíritos eternos que somos. Então, dediquem-se, acompanhem os estudos, não desistam, persistam, fiquem firmes, tá bom? Nós vamos vencer juntos e assim vamos caminhando para a nossa evolução eterna. Certo, queridos? Então, fiquem persistentes aí nesses estudos maravilhosos. E aí eu quero trazer para vocês, antes de nós começarmos na nossa aula propriamente dita, um material muito bacana lá do canal dos Amigos da Luz. Os Amigos da Luz, gente, trabalham com humor espírita e é muito bacana. Olha só o que diz na descrição do canal deles. É possível tratar de espiritismo com humor em poucos minutos, sem desviar-se da profundidade que o tema exige?
Essa é a proposta do canal Amigos da Luz, que desde 20 de março de 2015 posta regularmente pequenos esquetes cômicos baseados na doutrina espírita. Os vídeos, por estarem embasados em tópicos da codificação, estão à disposição no nosso canal para serem usados como ilustrações, em palestras, grupos de estudo sistematizado, reuniões da mocidade e até mesmo no culto no lar. O canal é realizado pela Companhia Amigos da Luz, companhia de teatro carioca fundada em 2007, que já leva para os palcos a ideia da comédia como instrumento a serviço da divulgação de mensagens edificantes desde seu primeiro espetáculo. E aí eles convidam a conhecer o site deles, www.amigosdaluz.com, e dão as boas-vindas. Então, gente, nós vamos utilizar esse material aqui, porque aqui mesmo, como vocês podem ver, eu circulei aí em amarelo bem suavezinho para não descaracterizar o texto, não é mesmo? Que os vídeos, por estarem embasados em tópicos da codificação, estão à disposição no canal dos Amigos da Luz, não é mesmo? Eles podem ser usados em palestras, em grupos de estudo sistematizado, que é o nosso caso aqui, em reuniões da mocidade e até mesmo no culto do lar. Por isso eu estou utilizando aqui no canal, tá bom, gente? Pela própria permissão dos Amigos da Luz. Então vamos acompanhar aqui o vídeo, que é bem engraçado, mas é muito interessante, e depois eu quero comentar sobre esses tópicos com vocês. Então vamos lá. Então, gente, esse job é pra ontem. A deadline tá em cima. A gente precisa fechar, resumir uma ideia, um conceito, alguma coisa. O briefing que a cliente passou é que a gente resuma em um objeto o que é o espiritismo. Algo que sintetize a ideia, sabe? Vocês são os melhores da minha equipe e eu espero que vocês tenham me trazido algo. E aí? Eu achei até muito fácil. No instantinho eu pensei logo no objeto. Ó. Um telefone? Sim, porque quando eu penso em espiritismo, eu penso logo na minha avó. Ela é espírita? Espírito. Vovó já morreu faz tempo. Eu sinto uma saudade dela imensa. Mas então, o espiritismo pra mim é isso, sabe? É você poder pegar um telefone e entrar em contato com a pessoa morta. O espiritismo pra mim é o telefone. Uma forma de eu falar com vovó linda no meu coração. Mediunidade, telefone, tudo bem, faz parte, mas isso sintetiza o que é o espiritismo? Então, a gente pode botar um óculos escuro e uma boina nele e ele vai virar um telechico. Alguém mais com alguma ideia? Então, eu trouxe isso aqui. Não sei, mas pra mim esse é o objeto que representa mais o espiritismo. Um remédio. Lembra que eu tomava ele quando eu tive aquela úlcera horrível? Então, sumiu. E o médico não soube como explicar. Mas eu sei, né, gente? Eu passei por uma cirurgia espiritual. O espiritismo é cura. Remédio, telefone... Tudo bem, são ideias razoáveis, mas acho que a gente já tá no lugar comum, a gente pode mais do que isso. Eu tive uma ideia! Por que a gente não pega o telefone, aí pega o microfone da palestra, coloca aqui, ó, aí vira o Disque Valdo Franco. Essa foi ótima. Lili, essa ideia não é boa, Não? Esquece o telefone. Gente, por que você não tem suas próprias ideias, então? É uma pessoa grossa, né? Na verdade, eu ia deixar mais pro final, mas já que vocês perguntaram, eu tive uma ideia. O Livro dos Espíritos. Essa não é a base de tudo? Então, Kardec, conhecimento e estudo. O Livro dos Espíritos é o que melhor representa. Faz sentido. Mas eu ainda não tô completamente satisfeita. Então coloca a boina, que aí fecha tudo. E você, não vai falar nada? Bom, então, eu não tive nenhuma ideia, entendeu? Eu tava até agora aqui quebrando a minha cabeça, mas realmente não tava me ocorrendo nada. Mas aí, vendo a ideia de vocês, eu acho que eu tenho uma também. E cadê o objeto? Tá em cima da mesa. Mas aqui só tem os objetos que a gente trouxe. Então, o que sobra é o meu, aqui vocês não estão vendo. Mas não sobrou nada. Exatamente, espiritismo é nada. Gente, que é isso? Você tem noção de quanto o espiritismo ajuda as pessoas? É mesmo? Ah. Bom, então vamos ver então, né? Bom, alguns buscam só a comunicação com os entes queridos que já se foram. E quando conseguem, vão embora, né? Outros, a cura do corpo físico. Quando consegue, vão embora. Outros compram os livros, mas esquecem nas estantes. Né? E aí, o que sobra em cima da mesa? Nada. Então, gente,
Mediunidade tem em todas as religiões, assim como a cura, assim como a teoria. Mas se vocês olharem com mais atenção para essa mesa, olharem para além da mesa, vocês vão ver que tem mais uma coisa aí, ó. Eu só tô vendo o meu reflexo. Eu também. Exatamente. O espiritismo só é realmente alguma coisa se vocês forem capazes de se enxergar através dele, se reconhecerem como espíritos imortais e passarem a conduzir suas vidas levando isso em consideração. Agora, se vocês só buscarem no espiritismo o alívio das suas aspirações imediatas, aí para vocês ele será nada. Isso, um espelho! Isso é bom! E uma boina. Não entendi direito ainda o conceito. Mas eu vou explicar tudo pro senhor. Olha só, facinho. O reflexo do espelho é espiritismo, a mesa é espiritismo, o telefone é espiritismo. Ah, também não pode você pegar o telefone e usar e depois, entendeu? Você tem que... Qual é, meu irmão? E tem a humanidade que tá em volta. A humanidade se olha no reflexo, o espiritismo. Mas não adianta você pegar o telefone e falar com a sua avó só, não. Tem que ficar ali. Porque o remédio é o espiritismo, a mesa é o reflexo, o espelho. Entendeu o que eu tô falando? Gostei disso não. Peraí. Perfeito! Eu falei. Então, gente, muito engraçado e também muito interessante esse vídeo, não é mesmo? Com um bom humor, eles falam sobre algo muito sério, explicando o que é o espiritismo, para que a gente possa entender nas palavras de hoje, não é mesmo? Então, nós vimos ali que a primeira pessoa, né, daquele grupo ali, onde a executiva está pedindo para eles que eles apresentem uma proposta que ela quer levar lá para o cliente, não é mesmo? E aí, a primeira pessoa fala do telefone, né? O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que ela está interessada nas comunicações, não é? Do mundo espiritual, que são possíveis, sim, mas para ela não passa disso, não é? A segunda pessoa apresenta ali uma medicação e aí ela conta a história de que ela foi curada pelo espiritismo, né? Pela espiritualidade maior, e aí também não passa disso. E aí o terceiro participante, ele fala com mais propriedade sobre o espiritismo. Porque o que ele diz? Olha, eu vendo aí a proposta de vocês, eu percebi que o espiritismo é nada. E aí elas ficam meio que indignadas, né? Dizendo, como assim? O espiritismo ajuda muitas pessoas. E de fato ajuda muitas pessoas. Mas aí ele põe em pauta o que ele considerou enquanto elas falavam sobre o assunto, não é? Ele diz que com a primeira proposta as pessoas então se aproximam do espiritismo para receber as comunicações dos seus entes queridos, recebendo as comunicações, se afastam e vão embora. Na segunda proposta, ele fala que as pessoas se aproximam do espiritismo por cura do corpo físico, recebendo a cura, vão embora. E aí ele fala também da quarta proposta, que é a própria executiva que fala, que mesmo tendo os livros em casa, as pessoas às vezes têm e deixam guardado na prateleira, não é? Ou então, na verdade, aqueles que gostam de leitura fazem a leitura, mas não põem em prática. E aí não resolve, não é mesmo, gente? E aí o que resta? Resta nada. Daí, ele faz com que as pessoas ali, dentro daquela sala, percebam que o espiritismo ele vai além, porque o que acontece? Ele diz, olhem bem, porque além daquilo que parece nada, existe algo a mais. E aí elas percebem que elas têm o próprio reflexo ali, e aí então elas entendem, não é? Porque ele explica o porquê que nós somos algo além. E o espiritismo ele vem tratar com o nosso interior, com a nossa cura interior, com a nossa evolução, com a nossa melhora moral, para que a gente possa crescer e evoluir como seres eternos. Esse é o princípio, não é mesmo? Então, o espiritismo ele é muito além do que isso. Ele vem para tratar com a nossa moral, para que a gente possa reconhecer os nossos erros e buscar um crescimento, uma evolução, uma transformação interior, para que a partir de nós, então, nós possamos fazer o melhor em torno de nós para as outras pessoas. Porque uma das máximas do Espiritismo é fora da caridade não há salvação.
E a caridade, queridos, tem que começar conosco, nos reconhecendo, nos trabalhando, não é mesmo? Para que a gente possa evoluir como seres eternos. Então vamos começar aqui a nossa primeira aula. Os objetivos específicos desta primeira aula é analisar o conceito e o objeto de espiritismo e refletir sobre o tríplice aspecto do espiritismo. Qual o conceito de espiritismo? O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec pelas razões que ele mesmo explica na introdução de O Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. E aí eu coloquei aqui entre parênteses o que é anfibologia. Anfibologia é o que é ambíguo, impreciso, indeterminado, incerto. E aí Allan Kardec continua. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritos ou, se quiserem, os espiritistas. Então nós começamos vendo aqui que o termo espiritismo foi criado pelo próprio Allan Kardec para diferenciar de espiritualismo, que nós sabemos, né, gente, que toda pessoa que acredita em algo mais do que além da matéria é uma pessoa espiritualista, não é mesmo? Então todas as religiões pode-se dizer que são espiritualistas porque acreditam em algo mais do que a matéria. Mas isso não significa, nos diz ele aqui, que a pessoa creia na comunicação que vai além da matéria, ou seja, com o mundo espiritual. Então, para que não houvesse essa confusão entre um termo e outro, especialmente na época em que começou o movimento espírita e todas as pesquisas que ele vinha fazendo, então ele criou esses termos, espiritismo ou ainda doutrina espírita. Então o conceito, na verdade, ele é resumidamente o que está bem aqui embaixo, que eu deixei aqui em vermelho, né? Eu destaquei aqui a frase. A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. É isso que o espiritismo traz por conceito. E qual o objeto do espiritismo? Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado com tudo quanto surge antes do tempo.
A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si só, é inerte, carecendo de vida, de pensamento, de sentimento. Precisa estar unida ao princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas inconcusas, e aí eu coloquei aqui entre parênteses o significado de inconcusas, que significa indubitável, incontestável, e o Espiritismo estudou-o, analisou-o e tornou-lhe evidente a ação. Ao elemento material juntou ele o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, esses 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza, pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Então, o objeto do Espiritismo, eu destaquei aqui em vermelho, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, Allan Kardec fez estudos muito sérios sobre todas as questões espirituais para poder comprovar e poder andar de mãos dadas também com a ciência, porque ele usou métodos científicos para fazer os testes, para fazer o reconhecimento, as pesquisas e então ter provas indubitáveis, que não podia haver contestação, porque eram fatos tão significativos e tão reais que não havia como negar a existência do mundo espiritual. Então, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. Em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que o regem. Então eu deixei aqui destacado em vermelho para que a gente possa fixar bem, não é mesmo? Que o objeto do Espiritismo são os estudos e a ciência espírita é muito séria, muito coerente. E o Espiritismo nos levou então e nos leva à busca do conhecimento desses fenômenos espirituais, para que haja fixação das leis que os regem, porque apenas pela questão material, pelas ciências materiais, não é possível se explicar a espiritualidade. E aí o Espiritismo chega como ciência também para que possa haver a explicação coerente desses fatos, ou seja, dos fatos espirituais, da existência da espiritualidade. Vamos também estudar um pouco agora sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita ressalta da própria conceituação que lhe dá Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. É ainda Kardec quem afirma: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos. Os primeiros, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Os segundos, os que lhe percebem as consequências morais. E os terceiros, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral
sob que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita traz todas essas consequências aqui, não é mesmo? Aqui na fala de Allan Kardec, ele fala inclusive dos 3 graus de adeptos, aqueles que creem nas manifestações e aí vão se limitar apenas a comprová-las, que seriam lá, se nós pensarmos lá no nosso videozinho inicial dos Amigos da Luz, seriam a classe daqueles que querem apenas as comunicações com seus entes queridos. Os segundos seriam aqueles que percebem, não é? A consequência moral de nós estarmos estudando sobre uma espiritualidade que é algo que nos fala da nossa eternidade como espíritos. E os terceiros são aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral, que buscam a sua transformação interna, a sua modificação nos fatores que ainda precisam ser transformados. E aí, como consequência, esse tríplice aspecto da doutrina espírita, ele vai trazer modificações que vão se operar no sentido do bem para a humanidade. Assim, então, consoante as palavras de Allan Kardec, nós podemos identificar o tríplice aspecto do espiritismo, que é científico, concernente às manifestações dos espíritos, filosófico, respeitante aos princípios, inclusive morais, em que se assenta a sua doutrina, e religioso, relativo à aplicação desses princípios. Aí nós vamos estudar um pouco mais sobre cada um desses aspectos, tanto científico como filosófico, como o sentido religioso. Então, começando pelo aspecto científico, nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo o ensino que ministram. Os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzidos por espíritos desencarnados, são a substância mesma da ciência espírita, cujo objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Eles constituem o meio de comunicação entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, de características diferentes, mas que não impedem o intercâmbio, que sempre houve entre os vivos e os mortos, segundo a terminologia usual. O caráter científico deflui ainda das seguintes conclusões de Allan Kardec. O Espiritismo, pois, não estabelece com o princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Gabriel Delany, em sua obra O Fenômeno Espírita, também salienta o papel científico do Espiritismo, quando diz: o Espiritismo é uma ciência, cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Sendo assim, a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas ou experimentais e se utiliza do método analítico ou indutivo, porque observa e examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências e comprova-os. Então, gente, nós precisamos entender que o Espiritismo é também uma ciência. Esse é um dos 3 aspectos do Espiritismo.
Allan Kardec, quando começou os seus estudos sobre as questões da apresentação, da materialização, do contato com os espíritos, ele fez estudos muito sérios. As análises começam aí através da apresentação dos espíritos a partir das mesas girantes e dançantes, junto das irmãs Fox e outros médiuns da época, e aí depois vai num crescendo, até que Allan Kardec cria o sistema dos 50 livros. Nós vamos estudar todos esses detalhes com profundidade. Eu só estou aqui pincelando para nós, para que a gente possa entender um pouquinho mais como se deu, não é mesmo? Então, de forma muito séria, o Allan Kardec fez as perguntas aos espíritos e espalhou esses 50 livros por vários lugares onde os médiuns não tinham contato uns com os outros. Não havia como haver esse contato. E as respostas eram as mesmas, elas eram idênticas, vindas de vários lugares, de vários países, por onde foram espalhados esses 50 livros com as perguntas. E, através de experimentos, de pesquisas sérias, Allan Kardec então decodificou o Espiritismo. Por isso tem um aspecto científico também. E aí nós vamos ver que o Espiritismo tem o segundo aspecto como aspecto filosófico. O aspecto filosófico do Espiritismo vem destacado na folha de rosto de O Livro dos Espíritos, a primeira obra do Espiritismo, quando Allan Kardec classifica a nova doutrina de filosofia espiritualista. Na conclusão dessa mesma obra, Kardec enfatiza o seguinte: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. De fato, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são as coisas e por que são as coisas o que são. Em verdade, o homem quer justificar-se a si mesmo e ao mundo em que vive, ao qual reage e do qual recebe contínuos impactos. Procura compreender como as coisas e os fatos se ordenam. Em suma, deseja conhecer sempre mais e mais. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz o homem, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Esse estudo leva ao conhecimento do mecanismo das relações dos homens que vivem na Terra com aqueles que já se despediram dela temporariamente pela morte, estabelecendo as bases desse permanente relacionamento, e demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria e tudo comanda inteligentemente, Deus, definindo as responsabilidades do espírito quando encarnado, que é a alma, e também do desencarnado. O Espiritismo é filosofia, uma regra moral de vida e comportamento para os seres da criação, dotados de sentimento, razão e consciência. Então, o aspecto filosófico fica muito claro quando a gente entende, a princípio compreendendo o significado da palavra filosofia. E a palavra filosofia significa amor à sabedoria. E o Espiritismo, ele traz todas as considerações filosóficas, não é mesmo? Ele traz essa conclusão dos fatos, da razão, do bom senso, porque ele explica situações que nós não entendíamos antes do Espiritismo, como, por exemplo, as provas pelas quais nós passamos, as situações pelas quais nós vivenciamos, que às vezes nós não vemos solução nesta vida. E o Espiritismo nos explica que são provações, que são oportunidades de refazimento de situações que nós tivemos lá em outras vidas.
Ele nos traz as considerações das transformações morais. O Espiritismo nos explica com propriedade a nossa origem, porque nós somos muito mais do que carne, nós somos mais do que matéria. E nós sabemos isso. Isso está gravado no nosso ser eterno, na nossa consciência. Nós sabemos que há algo maior do que nós, uma inteligência que comanda tudo, que é Deus, e o Espiritismo nos fala e nos explica sobre essa inteligência absoluta, e nós entendemos que há uma origem além da matéria, porque quando a morte ceifa uma vida, quando a vida cessa, a matéria fica inerte, então tem que haver algo mais. É impossível que uma consciência se dissipe totalmente. Para onde vai essa consciência? O que acontece conosco depois de sair do invólucro físico? O Espiritismo nos traz todas essas explicações. Então é nesse sentido que ele é uma filosofia também. Ele traz esse caráter filosófico porque ele nos ajuda a entender as nossas origens, de onde viemos, para onde vamos, o porquê dos nossos problemas, qual a nossa destinação, nos chamando a atenção ainda para as nossas responsabilidades sobre todos os nossos atos. E o aspecto religioso? O Espiritismo, diz Allan Kardec, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. No discurso de abertura da sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, na Sociedade de Paris, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec, respondendo à pergunta "O Espiritismo é uma religião?", afirma a certa altura: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas, que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. Se é assim, perguntarão: então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia
enfeitar-se com um título sobre cujo valor, inevitavelmente, se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Então aqui, Allan Kardec está explicando o aspecto religioso do Espiritismo, não é mesmo? Ele nos fala ali com propriedade que o Espiritismo não é considerado a religião como as demais religiosidades que têm aquela questão de pompa, de materialismo, de mostrar para os outros que é uma religião. Porque não tem constituição de sacerdotes ou sumos sacerdotes, enfim, e não é uma religião que faça cultos, que tenha templos, que tenha rituais, mas sim ela é considerada uma religião no aspecto filosófico, porque faz com que o ser humano possa se comunicar com os aspectos da harmonia, da caridade, do amor mútuo, da amizade, da convivência e da questão inegável de que todos somos espíritos. Então, é uma doutrina filosófica e moral, porque nos ajuda a melhorarmos o nosso eu e a termos boas convivências com o mundo lá fora para que juntos possamos evoluir. Nesse sentido, é o aspecto religioso do Espiritismo, como crescimento, como auxílio para que a nossa moral possa ser elevada, para que nós possamos evoluir na nossa caminhada como espíritos eternos. Em suma, concluímos com Emmanuel, que diz o seguinte: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Emmanuel conclui aqui com muita propriedade, não é mesmo, queridos? Então fica muito claro. E aí nós podemos ver o quão interessantes são os temas de estudo referentes ao Espiritismo, não é mesmo? O quanto são interessantes, o quanto são fundamentais, o quanto vão enriquecer os nossos caminhos. Por isso, pacientemente, vamos andando passo a passo, que esta é apenas a nossa primeira aula. Como reflexão final, eu trouxe aqui a mensagem O Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita, ditada pelo espírito Bezerra de Menezes, recebida psicofonicamente por Divaldo Pereira Franco e extraída do Reformador de novembro de 1989, página 28. E as palavras de Bezerra de Menezes são as seguintes: o Espiritismo é a ciência que inquire, investigando e confirmando a imortalidade. É a filosofia que equaciona os enigmas do comportamento humano, mas é a religião, amor que nos une como verdadeiros irmãos, sem distinção de raça, de fronteiras, de posição social, eliminando tudo aquilo que separa os homens. Que linda mensagem, não é mesmo, meus queridos? Que nós sejamos todos abençoados pela espiritualidade maior, por Maria Santíssima, por Jesus Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso, e que a nossa semana seja uma bênção. Eu convido vocês ainda para lerem no Livro dos Espíritos a introdução, lá no item 6, para a nossa próxima aula. Deixo um grande beijo no coração de todos, desejando muita paz e harmonia, e espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Deixem os seus comentários aí abaixo, que eu vou ter grande prazer de responder a todos eles. Um beijo em seus corações, gratidão pela companhia e até a nossa próxima aula, na segunda-feira, às 19 horas. Tchau, tchau, queridos. Que as bênçãos do amor divino estejam sobre nós.